Olá, hoje aqui no Podpolis nós vamos conversar com o conselheiro municipal da juventude, fundador da Cultura Zona Oeste e um ativista pela juventude, Cauã Lopes. Eu sou o João Stefanello. Eu sou o Rafa. E você está no Podpolis. Qualquer lugar é lugar para falar de política e hoje vamos conversar com Cauã Lopes. Bem-vindo. Cauã, seja bem-vindo, Cauã. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que pra gente sempre é importante falar de política, ainda mais que perpassa a juventude, né? Então, estou em casa para fazerem qualquer tipo de pergunta. Obrigado. E já começa então te perguntando por que política? Olha, então, é uma pergunta que, se me fizessem essa pergunta há um tempinho atrás, durante o meu ensino médio, eu não saberia responder. Então, acho que foi umas respostas muito construídas durante o dia a dia, durante a construção ainda, né? Que estou construindo essa vida acadêmica, essa vida popular. Eu acho que a política está entrelaçada a tudo, né? Acho que você acordar e ter R$1 ou 25 centavos para comprar um pão, ela perpassa também para qual é a perspectiva de comida na mesa que você quer colocar para seus filhos ou para sua família. E aí, quando a gente atravessa, sair do ensino médio, para onde eu vou, qualquer tipo de decisão ou qualquer tipo de situação, seja ela uma situação de vulnerabilidade ou uma situação privilegiada no teu contexto que vai conduzir você para uma faculdade ou para um mercado de trabalho ou para um subemprego, é uma situação política. Então, acho que política acho que o lugar da política me conduziu muito novo, sem saber que estava fazendo política, e eu acho que o lugar de me encontrar fazendo política já me reafirmava o quanto de pessoas que durante esse caminho, durante essa trajetória, a gente conseguiu impactar. Sim. Então eu acho que eu escolho estar na política muito mais por um agente transformador, tanto para mim, quanto para as pessoas que, enfim, eu vou agregando nessa construção. Maneiríssimo. Que demais, que lindíssimo. Já começou, que ótimo aqui o negócio. É isso, porque... pode falar. Não, emendando, você justificou falando, né, que a política é presente em tudo mesmo, né? Então acho que esse é um ponto que a gente gosta de trazer. Queremos trazer aqui pro Podpolis, né? Por que não falar de política, né? Por que não participar da política se ela está em todos os nossos movimentos do nosso dia a dia, né? Então que bom que você está aí já entendendo isso, participando ativamente disso, né? E acho que a ideia também é conseguir que as pessoas parem e pensem sobre isso, né? Acho que é um movimento importante de se fazer, né? Aqui no podcast, né? Na vida, né? No ambiente partidário, onde estivermos, temos que movimentar. Com certeza. E vem cá, a produção falou pra gente, a mega produção, falou que você vem da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como é que isso impactou na sua escolha para entrar na política? Olha, historicamente, a Zona Oeste ela sempre foi atravessada por diversas situações. E uma que me chama muito a atenção, que me chamou, é o lugar também da oferta de políticas públicas que percorre a Zona Oeste. E aí eu acho que é isso, né? Qual é o lugar da Zona Oeste que a gente está falando? Acho que é o lugar da P5, ali dos bairros e subbairros, né? Santa Cruz, Sepetiba, Paciência, Campo Grande. E nesse lugar, quando a gente se volta, né, para o lugar de acessibilidade, de cultura, de educação, eu sempre fui muito apaixonado por teatro, por cinema, por música, por dança. E ao ver que a oferta de políticas públicas no âmbito cultural era sucateado, enfim, era feita de uma maneira orçamentária totalmente defasada, a comparação de outros bairros, né, do centro da cidade, né, da Zona Sul, trouxe para mim um diagnóstico muito emancipatório desde os meus 17 anos. Hoje eu tô com 24, né? Eu estava finalizando quase o meu ensino médio. Mostra que a gente tem quase 2.641.000 habitantes na Zona Oeste, né? Nos eixos de Santa Cruz, Sepetiba, Paciência, Bangu, Realengo. E dentro desse eixo, a gente só tem 28% de equipamentos culturais ofertados entre aparelhos públicos, privados, federais. Isso também mostra o impacto que a gente tem para a população como um todo. Se a gente não tem, por exemplo, oferta à cultura, se a gente não tem a possibilidade de levar para nossas crianças, nossos amigos e vizinhos para assistir um espetáculo que seja, ou trazer para perto bandas que são referências, que promovem emancipação social, popular, reflexões amorosas, reflexões de amizade, a gente possivelmente cerceia o direito dessa juventude, dessa população em lazer, cultura, em situações terapêuticas, né? Porque já é comprovado pela instituição da Fiocruz que cultura, que arte, que música, que sair da sua casa e ir para um teatro com um qualitativo
propositivo de um transporte público eficiente melhora a condição física, né? E eu acho que é isso, assim, acho que Mental a gente... também, imagina, Claro. com certeza. Você vai pensar, caraca, eu vou assistir tanto aquela peça. Inclusive, né, a gente tá bem pertinho, eu assisti A Cor Púrpura. Ah, sim. O ensaio Ótima aberto. Assistam A Cor Púrpura. Assisti um ensaio aberto com a minha mãe e com meu Assista pai. A Cor Púrpura. Por favor. E na Cidade das Artes, e estavam entregando os ingressos, né, porque era ensaio aberto. E eu não tinha dimensão, porque eu não tinha tido conhecimento sobre o filme, né, sobre o livro, e comecei a ter a partir do musical. Sim. E o que me chamou muito próximo é que tinha alguns temas que eram abordados de uma maneira tão linda e tão singela que eu tinha dificuldade de falar com meus pais. E eu falei, caramba! E aí, depois do espetáculo, eu falei, e aí, mãe, o que você achou? E aí a gente conseguiu debater coisas que possivelmente há anos talvez seriam, enfim, empurrados pra gente conseguir falar. Sim. Então eu acho que a arte e a cultura, quando ela é ofertada de uma maneira gratuita, de uma maneira igualitária, eu acho que a gente consegue trazer para a população, enquanto sociedade civil, para aqueles precarizados, para aqueles, enfim, subalternos que não têm uma perspectiva, ou nunca tiveram uma perspectiva de estar numa sala de cinema, a perspectiva de se reconhecer, de, enfim, né, de pensar política a partir dos seus corpos e a partir de suas histórias. Que lindo. É isso, sabe que você falou uma coisa que eu fiquei escutando toda a sua fala e veio a questão da perspectiva, né? Então, como nós conseguimos pensar em perspectiva no Brasil tão diverso, né? E com todas as diferenças, né? Sociais. Fala mais um pouco sobre perspectiva, assim, né? Do seu ponto de vista, talvez, né? da sua vivência até hoje. Porque é interessante, né? Acho que é difícil a gente, às vezes, parar e olhar para o outro de verdade, genuinamente, e pensar que aquela vivência é diferente da nossa vivência, né? Então, como você falou, tem pessoas que nunca foram no cinema, né? Então, assim, eu acho legal falar de perspectiva. Olha, eu vou falar algumas recordações recentes, né? Porque eu recentemente me torno num lugar de desafio enquanto educador popular, sim, né? E eu levo meus alunos, né? Eu comecei a dar aula através de um projeto social num CIEP na Zona Oeste, né? Ali em Paciência. E aí acabo levando algumas crianças, assim, do primeiro segmento, segundo segmento, para a Câmara Municipal dos Vereadores, num projeto desenvolvido por uma vereadora chamada Plenarinho. E a gente começa a trazer eles para esse debate, né? E levar jovens, levar essas crianças que nunca saíram do seu território e começam a ver o Cristo Redentor pela primeira vez, o mar pela primeira vez, o Teatro Municipal pela primeira vez, a Câmara Municipal pela primeira vez, entrar, ser respeitado, enfim, ser colocado num lugar de protagonismo. Eu confesso que, enquanto educador popular, eu fiquei muito emocionado pelo momento histórico que vivi. Porque eu acho que é isso, são crianças agora no lugar da primeira infância que são atravessados por N fatores, em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade educacional, vulnerabilidade cultural. E quando a gente junta toda essa vulnerabilidade e reconhece esse lugar e pensa enquanto gestor, enquanto educador popular, e eu acho que é isso, né? Ressignificar o que é ser educador. Educar aquilo que você teve a possibilidade de aprender. Eu tive a possibilidade de aprender cidadania com qualidade, cidadania com equidade. E eu quero repassar isso pros pequenos, né? Lugar do respeito, lugar, enfim, da empatia, da solidariedade e da potencialidade, independente das suas perspectivas de vida. Então, eu olhei, assim, aquelas crianças ocupando aquele plenário, falando, trazendo as pautas ali, né, de suas vivências, de uma maneira muito informal, não na leveza, na né? leveza. E eu fiquei, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a escola hoje tem um papel fundamental de entender quem são os jovens e quem são as crianças que nas suas perspectivas de vida estão ali sendo acolhidos. E quando a escola reconhecer isso, eu acho que a gente vai trazer também uma perspectiva paulo freireana, aquela perspectiva de Rosa Luxemburgo, né? Que humanamente somos todos iguais, socialmente diferentes e humanamente e totalmente livres, né? Então eu acho que é isso, eu acho que a escola é um lugar das pessoas entrarem, saírem, contribuírem, construírem, e independente das suas perspectivas, porque eu fico muito encantado com esses jovens adolescentes que são de escola pública e começam a se potencializar, a ocupar, ganhar Olimpíadas, ou enfim, estarem indo para qualquer tipo dos espaços
com aquele lugar e aquele brilho nos olhos de que é possível, sabe? Eu fui um desses jovens, né? Eu encontrei com o nosso atual presidente, eu encontrei com Lázaro Ramos, eu tive a possibilidade de encontrar com Erika Hilton, eu tive a possibilidade de encontrar com ministros hoje que estão sendo nomeados. Ainda na minha parte ali muito jovem e sem muito tempo, sem ainda reconhecer esse processo, né? Poxa, caramba. Isso estimula, né? Estimula, valoriza, né, a nossa Sim. existência. Você falou de novo, agora puxa um pouco a brasa para educação. Eu sou também vem de escola pública, uma parte da minha educação, filho de professora. Te amo, mãe, valeu aí pela educação. E eu te pergunto, né, o papel da educação de verdade. Eu acredito muito que a educação é o que realmente muda um país. A educação básica, principalmente, né? Eu acho que não adianta a gente tentar remediar, às vezes, no futuro, tentar remendar, né, coisas que não foram feitas lá atrás, né? Então, educação básica, para mim, particularmente, é o caminho para a evolução genuína, né? O que você acha, talvez, disso, né? Então, eu sou fruto de uma educação pública de qualidade, sempre estudei em escola pública. Em 2016 teve as ocupações estudantis, então eu fui um dos jovens ocupantes que morou na escola 4 meses, então a gente reivindicou ali diversas situações que durante o período do governo Pezão a Secretaria de Educação sucateada, as escolas no contexto de estado sucateado, então a gente reivindica e começa, enfim, a morar na escola e reivindicar uma pauta de pagamento dos servidores privados, dos terceirizados, o pagamento em dia dos profissionais de educação, um olhar mais sensível às merendeiras, a oferta e uma perspectiva também de uma escola mais justa, né, no comparativo às escolas técnicas e entrelaçadas aos institutos federais. Então, a gente, enquanto instituto, enquanto ciclo ali, né, enquanto ensino estadual, a gente mora ali na escola 4 meses. E dentro desses 4 meses, a gente aprende esse lugar, né? Do pertencimento, da escola como segunda casa, como a escola como espaço de lazer, não no lugar das correntes de um plano pedagógico. O plano pedagógico, inclusive, enquanto educador, eu sou muito a favor do plano pedagógico. Sim. Eu só sou contra quando ele não é construído com a verdade daquele território. Então a gente precisa falar assim, sobre Luísa Maim, a gente precisa falar de Luiz Gama, a gente precisa falar sobre Teresa de Benguela, a gente precisa falar de Maria Carolina de Jesus, a gente precisa falar de Elisa Lucinda, a gente precisa falar dos escritores contemporâneos, né? A Conceição Evaristo, inclusive, eu amo, acabei de encontrar ela recentemente lá na Biblioteca Parque. A gente precisa falar dessas pessoas porque são essas pessoas que muitas das vezes é a história que a história não conta. E que essas pessoas, se a gente não contar a história dessas pessoas, essas pessoas não vão ficar marcadas na memória. Então, por exemplo, se um jovem, né, da periferia de Santa Cruz, ali do Conjunto João 23, lá de Jesuítas, tem um sonho de ser advogado, a quem ele vai se espelhar? Quem foram aqueles antepassados ou aqueles que vieram antes de nós que conseguiram, né? E acho que Luiz Gama evidencia muito isso, né? Aquela escritora, aquela poeta que vaga os vagões de trem, a quem ela vai se espelhar? Isso é muito importante, né? A questão da representatividade, né? De uma inspiração que a pessoa precisa ali para poder sair de uma realidade em que ela está colocada de alguma forma, né? Se reconhecendo, muito né? Se reconhecendo em pessoas, né? Que brilham. Sim, eu acho que a escola tem um papel fundamental, sabe? E como é que você vê a educação, o papel da educação para combate da violência? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é um lugar que a gente vive, esse podcast é do Rio de Janeiro, mas é um local marcado pela violência, de alguma forma, né? Principalmente nas zonas periféricas, mais pobres e carentes do nosso Rio de Janeiro. Como é que você vê a educação para combater essa violência do dia a dia aí? Como é que... Ai, que pergunta difícil. Fiquei inspirado. Não, então, é porque assim, vocês vão fazer uma pergunta e eu vou passando vários feedbacks, vários flashes, assim, sobre a minha vida, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de encontrar com a mãe do Marcos Vinícius, né? Marcos Vinícius, pra quem não sabe, foi um jovem, né, de 14 ou 13 anos, na Maré, no Complexo da Maré, que tava indo pra escola, com a bolsa de escola, e durante o trajeto de casa pra escola, ocorreu uma operação. E o diagnóstico de óbito de Marcos Vinícius é um jovem com a camisa da escola entrando, né, no hospital, ainda vivo, e se questionando a sua mãe, perguntando se o policial não viu ele com a camisa de escola e com a mochila da escola. Então acho que isso é um cenário que a gente precisa trazer para uma perspectiva real, né, que são
quando não se encarcera a juventude negra indevidamente, né, de maneira injusta, ou se cerceia o direito da vida das nossas crianças a caminho da escola. Soa poético, soa ainda um lugar da gente se refletir enquanto população negra, enquanto juventude, mas eu acho que é muito mais profundo de qual é a perspectiva, e eu não digo só de escola, mas qual é a perspectiva Sociedade, de né? cidade, de favela que a gente quer construir, o que a gente quer deixar para nossas crianças. Então, Mundo. claro. E aí eu acho que eu fico pensando nisso, assim, eu pergunto muito para essas crianças que vou de encontro à sala de aula. E eu acho que a resposta é um mundo mais igual, com a paz, com esse lugar, né? Alguns falam sobre o direito de ir e vir, aqueles que já estão mais assíduos com o lugar do direito à cidade. E aí a gente volta para esse entendimento de que o planejamento urbano na nossa cidade é esse lugar das grandes metrópoles, dos lugares das periferias, dos lugares das favelas, dos lugares dos subúrbios, onde todos ali estão subsidiados a um grande plano. E na centralidade de riquezas, né, são aqueles que são, enfim, realocados, né, para as favelas, que são a mão de obra. E aí eu acho que cabe a reflexão, né, de que eu não lembro o cantor ao certo, mas ele fala que o morro não tem vez, mas quando deres vez o morro, toda a cidade vai cantar. E aí eu acho que é muito isso, assim, que por muito tempo a favela foi invisibilizada, foi criminalizada, mas é a favela também que está ocupando as Olimpíadas, a Sim. Copa, que está trazendo emoção para o país. Então eu acho que é nesse lugar de enxergar a potência na favela, e enxergar a potência na favela também é priorizar orçamento para a educação, para a cultura, para a segurança, para um projeto de segurança que seja digno e de qualidade para a garantia de vida daqueles que moram ali. É isso, somos seres humanos, né? Merecemos ser tratados como tais sempre, né? Assim, então, ouvindo agora, voltando um pouco para a política, eu fiquei pensando, assim, como não esquecer disso, né? Assim, somos jovens, né? Você é super jovem, tá aí começando uma carreira política, já tem o seu ativismo, mas como não esquecer disso? Vou te sendo muito sincero, né? Porque a gente se decepciona muito, às vezes, né? Com o que a gente vê, né? Na prática. O discurso, às vezes, funciona lindamente, mas aí, quando você vira um político, digamos assim, oficialmente, aí chega lá no primeiro dia, excelência, vem brilhar aqui na tribuna, excelência, e você vira excelência da noite pro dia. Uhum. Como não... agora, humanamente falando, né? Temos nossa vaidade, nosso ego, a gente às vezes vive uma vida tão agitada que esquece o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está construindo. Né? Então, assim, como não esquecer disso? Né? Como vivenciar isso de verdade num mundo que nos convida a esquecer disso várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de ir no acampamento internacional de juventudes em 2017 e conhecer e encontrar a Marielle no Galpão Cidadania, ali de frente pro Cais do Valongo. Naquele período ali eu entendia muito o processo de política, então estava mais no lugar de assistir os debates, de, enfim, absorver todas as aprendizagens. Eu entrei pra política muito cedo, assim, acho que de uma maneira muito... num time... Natural, não? Sim, pelo Grêmio Estudantil, Ah, ocupações, membro do Conselho Estadual de Cultura, membro do Conselho de Juventude, representante de turma, mas muito no lugar da organização, das tarefas, na visibilidade da voz, dos anseios, das representações. E em 2020, a gente, né, durante o período da pandemia... coletivamente a gente decide ocupar, né, a decisão de se candidatar a vereador. E eu fico pensando muito nesse lugar que não é óbvio que a gente tem nossas vontades pessoais, eu não vou ser hipócrita de falar que não, mas quando a gente se reafirma do porquê que a gente está fazendo isso, eu acho que a gente também responde essas próprias perguntas, né, que não se trata sobre a gente. Se trata sobre diversas responsabilidades que atravessam os nossos corpos, que é a responsabilidade da memória, que é a responsabilidade da vida, da garantia dos direitos humanos, que é a responsabilidade da juventude se enxergar num lugar, seja ela num caixa de supermercado ou desde no parlamento nacional, federal, seja em qualquer lugar que seja. Então... eu recentemente as pessoas falaram, e aí, Cauã, essa campanha aí, como é que foi? Não se trata sobre o Cauã,
né, de chegar lá ou se ainda não chegou. Se trata sobre de como estamos construindo esse caminho coletivamente. Qual é a perspectiva de cidade que a gente quer e como que a gente vai construir um mandato popular a partir da personificação de um corpo, seja ele individual ou coletivo, porque agora a gente pode ter as candidaturas coletivas, ou como que a gente consegue pensar na construção de um mandato popular, né? Na configuração dele, por exemplo, na consolidação dele. Cabe a nós pensarmos qual é a perspectiva que a gente quer. E aí eu acho que é isso, assim. Quando a gente tem esse entendimento entranhado, eu acho que é muito entendimento mesmo de quilombo, sabe? De que ninguém vai caminhar sozinho, de quando um tá no momento ali onde a corda tá mais frouxa, a gente tem que chegar junto. Porque é nesse lugar da diáspora de África que a gente vai pensando como que a gente vai se consolidando. Então eu acho que é basicamente isso, assim. Eu sempre digo que eu estou à disposição nas construções coletivas e eu acho que é isso, assim. Por mais jovens à disposição para estarem disputando a política, seja elas em qualquer atmosfera que seja. É importante não esquecer disso, né? E olhando pelo prisma aqui do Rio de Janeiro, a gente olha para os nossos governadores e acaba se decepcionando com muitos deles, porque muitos acabaram sendo presos ou afastados ou metidos em algum escândalo e tudo mais. Como motivar a juventude para engajar na política e como trazer essa coletividade que você acabou de falar aí para engajar, para participar, para se inteirar sobre os assuntos, se informar e cobrar. Né? Como fazer isso? Boa, isso que eu ia trazer esse ponto, né? Porque a juventude está aí, né? Tá on, né? Mas é difícil agregar, né, para a política. Então, como fazer isso, né? Também, e de uma maneira, às vezes, assim, sem a lacração, né? A lacração tá na moda, tá todo mundo brilhando aí, mas assim, e às vezes é mais fácil esse caminho, né? De soltar uma frase de efeito, brigar, né? E discutir, mas sem aprofundar, né? Assim, então, como de fato trazer essa turma aí para esse debate? Sem ser dessa maneira muito louca aí que a gente tá vendo por aí. Ó, falei em lacração, adoro lacração. Brincadeira. Mas não, sério. É bom, às vezes faz bem, né? Faz bem, né? Mas assim... gente, é uma pessoa que eu tô começando a estudar muito, a Erika Hilton, que lacra muito, mas de uma maneira muito, enfim, histórica, né? Inteligentíssima. Foi uma brincadeira que eu fiz aqui, mas eu digo... tranquilo. Assim, aprofundar mesmo, né? Assim, trazer a turma pra assistir, digamos assim, mais do que uma rede social ali, rapidamente. Sim, claro. E se interessar. Eu acho que é isso. Eu acho que, agora falando sério, eu acho que é muito importante a militância de internet. Ela tem sua ponderação de reflexão de um lugar onde tal discurso não chega ou tal discurso não atravessa. Mas eu acho que enquanto a gente ficar nesse lugar, né, do lacre dentro das redes sociais, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão desacreditadas. Então eu acho que esse ano, 2023, a gente vai precisar atravessar muitas coisas. Uma delas é o trabalho pedagógico, que é de porta em porta, é o de encontro, de bar em bar, de uma maneira que a gente consiga atravessar esse diálogo totalmente despretensioso sobre política e tentar reorganizar o que é falar sobre política. E eu volto muito de como eu inicio esse nosso bate-papo, que política é falar sobre o preço do pão, é trazer reflexão de como é a estruturação do BRT, é trazer reflexão de como é que é consolidado a oferta de cultura dos eixos da nossa cidade. O que a nossa juventude precisa? Precisa de emprego, precisa de sonho, precisa ter combustível para alimentar esse sonho. Então eu acho que é muito isso, assim. E aí eu acho que é uma dica, gente. Nunca faça isso sem sorriso no rosto. Fica a dica. Porque a política, a palavra política, ela já nos dá aquele lugar de, ai, caramba. Então a gente tem que falar esse lugar do prazer, né? Porque acho que esse lugar que vai acentuar quem vive, quem morre, né? Quem acredita ou quem deixa de acreditar, né? Então acho que é isso. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar com algum jovem que seja e tenho a possibilidade de falar sobre assuntos normais, poxa, já fui à praia hoje? Quantas vezes você foi à praia? Vamos à praia comigo? Vai ter um teatro, não tem o valor do teatro não, tu é estudante, sou estudante, não é que eu sabia que tem meia? Então acho que são coisas que fazem totalmente diferente, e a partir desses encontros, a gente vai trocando, vai se familiarizando, vai se reconhecendo, vai criando afinidade. Quantos amigos eu já fiz assim? Já encontrei amiga na praia, e você é da onde? Eu vim aqui pra fazer uma prova, tô um pouco aflita, paguei um Airbnb, vem cá, vamos com a gente aqui, conhece... Também é política, né? Também aproximar,
né, essa vivência, né, aproximar esse assunto, né, colocar realmente isso na nossa prática do dia a dia, né, eu acho que é um caminho. E você falou também do, né, BRT, nós falamos um pouco também sobre isso, assim, às vezes a gente está numa posição mais confortável de poder pensar, parar, refletir, tá com a nossa caminha quentinha, nossa comida na mesa, então como trazer essas pessoas que sofrem, né, muito, muito, muito no dia a dia e que às vezes se imaginam tão longe, né, daquele universo político, assim, né? Como é que eu vou ter tempo de pensar no Brasil se eu não sei nem se eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês, né? E aí nós vivemos num país ultra desigual, né? E então é muito desafiador nós pararmos e olharmos para o outro, assim. Podpolis, né, a Rafa está aqui fazendo um marketing, assim, para tentar trazer várias visões com pessoas que conseguem dialogar, né, com o coração aberto, mas porque o Brasil é isso, né, e a gente se esquece, eu às vezes me esqueço, né, eu vejo, deito e penso nos meus problemas ali e esqueço, né, de muitas outras coisas que estão aí. Então, como será? Tem jeito de trazer essas pessoas que estão ali sofrendo pra caramba no dia a dia, para pagar os boletos, às vezes, e entender que muito daquele sofrimento, às vezes, é em função da política, né? Da má política, né? Sim, eu acho que tem um verso muito bacana do Emicida que fala: tem muita gente querendo mudar o mundo, mas só tem água na geladeira. Então, eu acho que é isso, assim. Como que a gente consegue trazer essas pessoas para perto, para debater política, se elas estão passando fome? Ou se a pessoa não consegue deixar seu filho na creche para trabalhar, por exemplo. Então, são diversos assuntos que a gente precisa também, e aí eu acho que é uma responsabilidade coletiva daqueles que, enfim, já estão rompendo a bolha e tendo a possibilidade de atravessar a cidade com o mínimo de dignidade para debater política, como que a gente consegue reorganizar essas demandas e reivindicar. Eu acho que a sociedade civil, e eu digo na sociedade civil daqueles que hoje estão com aquele start, com aquela luzinha ali no seu território, querendo fazer a diferença e podendo tendo o privilégio de transitar na cidade, é fazer um diagnóstico honesto mesmo do seu vizinho, olhar para o lado, olhar para o outro, dialogar com as pessoas e encaminhar mesmo. Inclusive, eu estava passando pela Câmara Municipal outros dias e fui no setor ali da mesa diretora e fiz várias perguntas. Eu fui lá para poder pegar um ofício, fiquei lá 1 hora perguntando sobre a pauta do dia, portal, o que vai ser dialogado, como é que entra lá dentro, aonde eu encaminho, qual é o processo de escuta. É óbvio que há suas tramitações no âmbito legislativo que não são tão pragmáticos como a gente gostaria, mas traz pra gente uma devolutiva de que todos nós somos contribuintes dessa grande metrópole, dessa grande cidade. E se somos contribuintes, nada mais digno de que cada um e cada uma tenha comida na mesa. Sim. Eu acho que isso é o direito inegociável. Eu acho que se a gente é um dos países com mais produção agrícola, com produção de alimentos, a gente precisa garantir também que cada brasileiro e cada brasileira tenha pelo menos a garantia das 3 refeições, né, ao seu dia. Então, eu acho que esse é o nosso básico. Esse é básico. E eu acho que esse é o nosso primeiro desafio. Acho que é sermos honestos e entender que, independente da nossa conjuntura, sendo a que está por vir agora, eu acho que a gente precisa entender que o trabalho não para. Não há descanso para aqueles que querem defender os direitos humanos e combater a fome. Não há descanso. Seja aqueles que estão no governo, seja aqueles que estão aqui no trabalho de base, na entrega de cestas básicas, no diagnóstico em situações de vulnerabilidade. Bom, se não há descanso, a juventude aí não vai descansar. Tem energia, né? Tem que ter energia. Vem cá, você estava falando sobre fazer política com um sorriso no rosto. Achei muito legal essa fala que você trouxe aqui pra gente. E eu pensei agora um pouco do Cauã humano e do político. Como a arte e a cultura fizeram você ser essa pessoa que dá o sorriso no rosto na hora de fazer política? Ai, arte... O que é arte pra você? Como é a arte no seu dia a dia, assim... E como ela te inspira pra fazer política? A arte é meu norte, minha vela, meu barco, sabe? Eu acho que ela que me faz acreditar numa política que seja pra todos, sabe? Eu acredito que a possibilidade de fazer teatro bateu assim na porta da minha escola, assim, na minha sala. E aí, quer fazer teatro? Pô, quem quer fazer teatro? Quem quer dançar? E eu fico perguntando quantos outros jovens poderiam ter suas vidas transformadas com essa oportunidade tão simples. Apenas uma pergunta e uma escolha que mudou toda a trajetória de vida. Então, eu acho que a arte tem um valor fundamental, assim, para
pra mim, porque foi ela que me salvou, sabe? Assim, não tô falando de maneira clichê e poética, não. Foi ela que realmente fez com que eu pudesse me reconhecer. Foi ela que, por várias outras controvérsias da minha vida, fez com que, pô, vamos escrever alguma coisa? Vamos escrever um poema? Vamos compartilhar seus anseios e suas dores em versos, em estrofes? Vamos se organizar para organizar outros jovens? Se aqui não tem, vamos fazer que tenha. Como a gente faz, eu não sei, a gente vai se descobrindo. Então eu acho que a arte, pra mim, apareceu de uma maneira muito indescritível, sabe? Assim, eu não sei dizer quando exatamente ela apareceu na minha vida, mas eu sei o quanto que ela fez a diferença pra mim, sabe? Bacana, muito importante. Legal demais ouvir isso. E eu fiquei, né, pensando na nossa conversa aqui, eu voltei um pouco ali no tema da responsabilidade de cada um. Gostei que você falou isso, né, e a gente escuta muito assim, eu odeio política, não quero falar de política, e se afasta, né, assim, e eu entendo, né, liberdade tá aí para isso também, né, assim, a política realmente tá, às vezes vira uma bola ali que você fica, meu Deus, quero sair daqui, me tira dessa confusão, não quero brigar com ninguém. Mas é responsabilidade de todos nós, né? Sim. Isso é uma coisa que é importante lembrar, né? Que no mesmo que você escolhe odiar a política, você escolhe se afastar e, isso é uma coisa que eu não falo, você está também escolhendo, né, abrir mão da sua responsabilidade, né? Como cidadão político, né? Que somos todos, né? Então, assim, como você vê isso, né? Assim, mas voltando de novo, assim, eu acho que, né, o nosso projeto também tem esse lado de pensar, né, em como virar esse jogo, de verdade, assim. Olha, João. Eu acho que a gente já está construindo caminhos possíveis. Seja ele na possibilidade daqueles que vão estar nos assistindo. Eu acho que na possibilidade de vocês se encontrarem, terem uma equipe, alguém pensar numa logo para debater política e trazer temas aqui que são super pertinentes ao nosso cotidiano. Acho que isso já é uma ferramenta. Inclusive, queria muito saudar pela iniciativa de vocês, não só pelo convite, mas também por essa iniciativa. Acho que vocês teriam possibilidade de estarem construindo outros caminhos, né, de acessibilizar acesso à informação ou conteúdo, seja ele qualquer que seja. Decidiram falar sobre política de uma maneira muito leve, de uma maneira que chegue nas favelas, chegue nas periferias, chegue nos jovens, chegue em qualquer pessoa. Então eu acho que vocês já estão fazendo parte dessa pequena revolução a partir do acesso à informação com qualidade. Então, começo a minha fala saudando isso e reconhecendo também. E agora, eu acho que essa responsabilidade, né, de trazer... E aí eu fico assim, meu Deus, muita coisa, né? Não tem resposta certa. Realmente a gente tá aqui para pensar, né? Pra a gente conseguir pensar juntos, eu acho que é bem isso. Obrigado, né, pela palavra, mas eu acho que é muito isso, né? Pensar junto e falar sobre, né? Exatamente. Então, assim, abre o coração. Aqui não tem certo e errado, a gente tá conversando. Olha, eu costumo dizer que a construção ela precisa ser coletiva. Então, eu acho que da mesma maneira que que ano passado, as pessoas construíram um processo de eleição, as pessoas, enfim, com seus anseios, né, de garantia de democracia, né, de garantia de direitos, e as pessoas minimamente se conheciam e já construíam essa rede de solidariedade, seja no combate às fake news, seja na garantia de direitos, por exemplo. No segundo turno, eu fiz um trabalho muito importante, porque eu estava estudando pré-vestibular e eu não conseguia sair de casa, muitas coisas e tal, e a gente criou, eu e alguns amigos meus da faculdade, a gente criou... da minha antiga faculdade, a gente criou um grupo de WhatsApp só para as pessoas da terceira idade. Caramba. E aí elas mandavam pra gente que elas recebiam dos grupos de família, mas era um trabalho muito pedagógico, tipo, o bom dia, aquele bom dia com emojizinho, aquelas coisas. E eu não tenho avô nem avó. Um dia iluminado. Um dia iluminado, essas coisas, exatamente. E uma foto de campo ali no fundo, um sol ali, Teletubbies. Parentes aí, Ciane Soares está nos escutando. Então, você deve ter gostado dessa, adora a turma. A gente começava a encaminhar alguns vídeos didáticos do combate à fake news. Isso fazia tanta diferença
que aí no desmanche do grupo, né, acabou as eleições e tal. Nossa, foi um apego tão grande e eu nunca tinha visto essas pessoas, esses idosos, assim, nunca. Não sei, conheço minimamente o nome de um, de outro, inclusive salve, Dona Joana, maravilhosa, mas eu acho que o nosso trabalho de base tem que estar entrelaçado a isso, sabe? E que coisa incrível, assim, porque às vezes a gente fica também naquela coisa, preciso inventar a roda, né? Preciso uma coisa muito... criar um preciso negócio criar uma aqui. coisa que, uou, vai fazer... E aí, olha, um grupo do Política WhatsApp. tá na simplicidade também, né? Exatamente. Então, assim, um grupo do WhatsApp, né? Aham. Aí vocês estão ali no bom dia, num sol, né? Numa figurinha animada. E Falando, olha, pessoal... E eles querem conversar, é isso. Claro, Querem atenção. todo mundo quer, na verdade, conversar, né? Assim, É. e aí vai engatando na questão do diálogo, né? Como dialogar também. Eu acho que isso é importante a gente falar, né? Que às vezes o diálogo vira uma defesa de ideias ou de, né, teorias e a mesa acaba, às vezes, não vamos falar que acaba em briga, mas acaba no assim, eu acredito nisso e ponto final. Você acredita nisso e ponto final. E aí fica um debate de teorias, né? Assim, ou de visões de mundo e as pessoas de fato não se escutam. Né? Então, como dialogar? Né? Vamos dialogar, galera, por favor. Né? Assim, se abram por diferente, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque não existe, né? Acho que tentar impor a sua ideia, você pode tentar convencer alguém, você pode dar seus argumentos. Acho que isso é um caminho bacana, né? Então, como ouvir? Isso é faz a tua dica, dá uma dica, pessoal. Como ouvir o outro genuinamente? Olha. Pergunta de R$1 milhão, né? Meu Porque Deus, hoje o todo João mundo... tá como hoje? Não, eu sei que, né? Vamos lá. Não, Vamos pensar junto. Brincadeiras à parte. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje e acho que é isso. A gente tem que ter paciência com os nossos, assim, sabe? Não adianta se eu for, fulano, ciclano. Porque é fácil ir pra esse caminho, né? É. Hoje tá muito fácil, né? Tranquilo. É muito mais fácil do que respirar, A gente pensar. vai pra esse caminho e também fica parado nele, Exato. porque a coisa não movimenta, né? Exato. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter as nossas opiniões, as nossas convicções, cada um tem a sua vivência. Não dá pra achar que a minha vivência vai ser igual a do João, a minha vai ser diferente da dele. Mas eu acho que realmente a gente tem que achar pontos de convergência que a gente sempre tem, de alguma forma, né? Sim. Então, acho Mas que é mais por aí, fácil assim. sair do grupo do WhatsApp do que parar, escutar e tentar dialogar. Né? Então, como abrir esse caminho, assim, esse canal de ouvir o outro, na verdade, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, sabe? Quem quer ter seu direito à fala, que escute primeiro. Acho que respondi nessas fases. Brincadeira. Não, mas por aí. Brincadeira. Mas eu acho que é isso. Mas isso é uma frase simples, mas é desafiadora. Mas é desafiadora, Pôr em prática não isso, é? né? Eu, inclusive, acabei de dizer e eu preciso me colocar nesse lugar. Porque eu acho que é muito isso. Quando a gente fala da dor do próximo, ou quando a gente ouve a dor do próximo, para reproduzir a dor do próximo, é porque a gente teve um processo de escuta ativa. O que é... E aí eu acho que é isso, assim. Eu vou trabalhando muito isso. O que é escuta ativa? É você ouvir atentamente, absorver e ir formulando soluções, pensamentos, reflexões. Então eu acho que é muito isso. É um lugar onde você só escuta. E aí eu acho que é muito disso, assim. Eu acho que hoje a nossa humanidade atravessou uma pandemia onde as pessoas precisam ser escutadas, onde as pessoas estão marcadas pela dor, pelo desemprego. E aí, linkando muito esse projeto tão simples que foi escutar esses idosos, evidenciar o que era fake news e o que não era, é muito no lugar do processo de escutativa. E aí esse lugar da escutativa acaba sendo terapêutico. Acaba curando aqueles que, por muitas das vezes, não tiveram suas vozes escutadas. Então eu acho que muito nesse lugar... E eu digo muito isso, não tô falando isso pra a galera da faixa etária dos 30, não. Eu acho que muito pra galera dos 18, dos 16. Tem muito sonho e pouca gente escutando. Sim. Acho que é um filme muito incrível que a gente até vai passar pros alunos do Cultura esse ano, que é o Nunca Me Sonharam. Nunca sonharam jovens como o presidente do Brasil, nunca sonharam jovens como militar, como uma dentista, como agrônomo, como astronauta. Então, e aí o teaser começa. Tem muito sonho e pouca gente escutando. Tem muito sonho e pouca gente escutando. E aí isso traz essa reflexão. Para que a gente consiga, primeiramente, se reconhecer enquanto coletivo. E aí se escutar.
E aí não é só se escutar, poxa, já te ouvi, agora me escuta. Não, é fazer um processo de escutativa. Poxa, amigo, lembra aquele dia que você me falou tal coisa? Eu acho que o caminho seria esse. Ou, amigo, eu acho que aquilo que você me falou aponta que você não tá bem. Você quer um abraço? Ponto. Nossa, gente. Porque, claro, Porque política também é sobre pertencimento, é sobre acolher, sobre abraçar. E às vezes a pessoa não tá inserida na política por falta desse suporte, dessa base, né? Acho que é muito por aí. Essa conversa, isso é muito legal, né? Porque bem isso, acho que a conversa, né? Que você fala quando você escuta, você ouve o outro, às vezes você reflete, né? Fica a reflexão ali por um dia, 2, uma semana, para um próximo encontro, aí você volta para isso. E o terapêutico, né? Isso faz bem, né? Escutar o outro faz muito bem, né? É um exercício, eu acho, para nós, né? Num mundo completamente corrido, né? Sim. Então, você falou, gostei muito disso, né? Assim, de sair do eu, porque é muito eu ainda, né? Assim, vivemos nesse cada vez mais hoje, né? E também como lidar talvez com essa influência, né? Porque hoje com as redes sociais maravilhosas, né? Nos permitem aí falar, estar presente em qualquer lugar do mundo, mas você tem ali uma audiência, né? Seja uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas, né? Milhões de pessoas, você tem ali uma influência e uma audiência, né? Então, às vezes também é um convite para o eu. Né? E aí como mudar esse caminho, acho que é foi um bom ponto que você trouxe, assim, né, falar disso. Então, como você lida também com as redes sociais, assim, como é que você se relaciona, assim, porque hoje em dia virou, né, é uma ferramenta, né, pro bem, pro não tão bom, assim, mas é interessante, né, porque estamos todos ali, ou quase todos, às vezes as pessoas dão um tempo, né, mas... Olha... enfim, eu nunca pensei, né, em ter o quantitativo de seguidores que eu pensava. Aumentou muito de 2020 pra cá, por causa do período das eleições, né. Eu sempre gostei muito da tecnologia, muito de design, essa parte muito artística, então foi crescendo de uma maneira muito absurda, assim. E fiel também àquelas pessoas que estão à disposição de ouvir o que você tem para ofertar ou acompanhar o que você tem caminhado ou construído. E é uma responsabilidade muito grande, porque eu vejo que, no meu pessoal, que o que eu construo, o que eu transmito para aqueles que estão nos assistindo, pode ser uma luz no fim do túnel, pode ser, sei lá, uma válvula de escape, talvez. Então, esse ano a gente concorreu, né, coletivamente ao pleito estadual. E eu encontrei um menino, eu não lembro ao certo o município, mas um município muito distante, tipo, interior do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tipo, Coatis, por ali. E eu encontrei no centro da cidade, de maneira muito aleatória, e falou, caraca, poxa... E aí, assim, a gente se esbarrou e falou, nossa, eu não sabia que era você, não sei o que, papapá. E eu fiquei, meu Deus, como assim? O que tá acontecendo? Sociais, né? Eu não sou nem um Lázaro Ramos. Pois é, influência. Mas é isso, né? Esse espaço não depende dos milhões de seguidores, né? Às não, vezes exatamente. E aí me trouxe a reflexão, tipo... E aí a gente conversou e tal, ele falando sobre... que eu tô fazendo tal trabalho na minha cidade, com os jovens. Pô, acho muito legal conhecer até o trabalho do Cultura Zona Oeste. Falei assim, gente, como é que a gente tem uma responsabilidade muito grande? Porque... eu acho que o estado do Rio de Janeiro ele é consolidado por diversas desigualdades. Eu tive o privilégio de, com um núcleo de jovens, há 5 anos atrás, pós-formado do ensino médio, de me reorganizar, olhar para dentro de mim, falar quem eu sou, para onde eu quero ir e o que eu quero deixar aqui. E isso foi coletivo. E aí, a gente foi se consolidando, daqui a pouco tem formatura dos alunos e tal, atravessa 1 ano, 2 anos, 3 anos, até chegar ao 6º ano, e como isso vai reverberando a cada canto do estado para outros jovens que nem conhecem a nossa metodologia, mas já estão com o anseio de se organizar ou já estão se organizando, sem minimamente conhecer meu nome todo, sem minimamente entender aonde eu nasci, sem minimamente aonde eu estudei. Mas o que reverbera é o que tá ali na tela. E eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, é a troca, né, da política com afeto e a política com honestidade. E aí eu acho que a gente linka muito aquilo que tu tinha trago pra gente, que é como apostar numa metodologia eficaz
que seja transversal, porque a gente não precisa falar só de uma juventude, são juventudes nas suas Juventudes, pluralidades, com realidades diferentes. com realidades certeza. diferentes, com territórios diferentes, a aproximação de uma política que seja eficaz. E eu acho que é isso. É a política com a verdade, é a política com afeto, é a política do olho no olho, é a política com a escuta ativa. E aí, se a gente não tiver esses 4 princípios, eu acho que nada mais vale a gente, enfim, estar na política para a política. Porque estar para a política é estar para o povo, estar para as pessoas, estar para as diferenças. E aí é isso, né? É o diálogo, né? É como você se conecta com o diferente para que você consiga caminhar junto. Ou você possa não caminhar junto, mas se respeitar. Então, eu acho que é muito isso, assim. E, gente, eu tô falando aqui e acho que é isso. Não, mas se sinta em casa, tem que aí. falar mesmo, aqui é pra isso. E aproveitando você falando sobre desigualdade social, a gente falando de desigualdade na sociedade em forma geral, mas pra você olhando aqui pra eleição de 2022, pra campanha eleitoral, você se sentiu de forma desigual? Porque quando a gente olha a propaganda eleitoral, a gente vê filho de ciclano, filho de uma pessoa, já tem uma família, o neto dele era, como é que era? O avô dele era deputado, o avô daquele ali era O governador. nome é de peso. Pois é, nome de peso. Como é isso que é fazer uma campanha sendo uma pessoa jovem e periférica no Rio de É Janeiro? isso aí. 2020 a gente atravessou a pandemia, né? Sim. Então acho que surgiu, e aí acho que é isso, surgiu de uma maneira muito prematura, não digo desorganizada, mas muito no lugar da descoberta da organização eleitoral. Então muitos jovens ali estavam se familiarizando com o processo de gerir uma rede social, gerir propostas devidamente estruturadas no âmbito municipal, né? Eu mesmo, enquanto corpo de legislador, de possível legislador, me reconhecia com esse corpo potente, que talvez muitas das vezes foi invisibilizado ou impotencializado de estar ocupando aquele espaço, né? Pela pouca idade, pela pouca experiência. Então, acho que foi um reconhecimento coletivo de diversos jovens que estavam tocando diversas tarefas. E muito isso, assim. E a gente atravessou, primeiro, foi uma eleição histórica no período de pandemia, onde as pessoas precisavam sair de suas casas para, enfim, com todos os resguardos possíveis para, enfim, né, entregar seus panfletos, entregar tudo que a gente tinha construído de maneira coletiva e se ressignificar, né? Porque não tinha como fazer aquela política corpo a corpo. Com cautela, a gente conseguiu, mas também muito medo, muita fome, muito desespero, a predisposição também do governo federal para a consolidação das vacinas. Enfim. Então, eu não sei te dizer como é que a gente conseguiu atravessar isso. Mas que bom que nós atravessamos com todos ali garantidos com suas seguranças, estão bem, estão vivos, mas também vivenciaram muitas perdas. Sim. E nesse lugar, a gente trouxe para nós mesmos, em 2020, a gente estava em um determinado partido, onde a gente também não teve a participação do fundo eleitoral, sendo que já tem uma lei que evidencia uma parte, né, dos recursos de verba eleitoral para mulheres, em específico mulheres negras, pessoas indígenas, quilombolas e LGBTQIA+. Então a gente já tinha pressupondo que a gente ia ter alguma coisa. E nós não tivemos nada, justamente por conta desse debate, né? Uma candidatura jovem, não teve experiência eleitoral, território fragilizado, o território já tem essas mazelas aí dos capitães do mato, a galera, né, terra de ninguém. Então, a gente conseguiu atravessar isso com muita maturidade. A gente faz quase 1.000 votos. Então, assim, a gente fez uma campanha na última prestação de contas do TRE com R$5.000. 3 mil de doação, 2 mil... Não, 3 mil de uma certa doação e os outros 2 mil de doação do próprio site. E a gente ficou, caramba, não tem como a gente parar, porque se a gente já foi atravessado por diversas situações durante a pandemia, e se a gente conseguiu alcançar quase 1.000 pessoas, acho que é uma possibilidade da gente amadurecer. Então, pra mim, foi um lugar muito de ressignificar a perca, de não estar no pleito, mas ressignificar esse lugar, de potencializar as pessoas, aos jovens que estavam consolidando essa campanha, de caramba, se não a gente quem? E se não hoje quando? E a gente foi se perguntando isso, e quando a gente chega esse ano, né, no ano de 2022, a gente faz quase 3 mil votos.
E aí a gente... É isso, né? Essa construção. É, né? acho Às que vezes é a gente isso. é muito imediatista nas coisas, né? E então, o Calma. Ponte Polis também tá aqui, né? Pois A gente é, veio, começando, vamos primeira fazer, temporada. vamos fazer. E aproveitando esse gancho, acho que é legal a gente cair um pouco na realidade às vezes, né? E as pessoas brigam muito, né? Ah, esquerda, direita, rá. Mas o sistema político é muito complicado, né? Assim, infelizmente, ele desestimula muitas vezes os jovens a participar da política. Sim. Então, pegando um pouco do que o Rafa falou, né? Assim, como atravessar como participar, porque é isso, a gente vê aí, né, pessoas que estão aí, uma família, e nada, todo mundo tem seu espaço, mas assim, pessoas que estão quase como, né, herança, não, isso aqui é meu, esse lugar é meu, esse bairro é meu, e eu vou viver de política daqui, ninguém entra, ninguém sai. Então, como estimular pessoas, né, a participar, olhando realmente a realidade, que às vezes é difícil, né, assim, como mudar isso? Na prática, né? Assim, é difícil a gente, né, olhar, putz, mas por que eu vou me meter nisso se eu não vou ganhar? A gente tem muito isso também, né? Assim, mas isso que você falou é muito esse caminho, né? Talvez eu não vou ganhar, mas eu vou deixar minha voz sendo, né, o máximo possível ouvida aqui nesse processo. E aí uma coisa que talvez eu tenha... isso tem reverberado muito dentro de mim, assim, acho que eu nunca tinha partilhado isso pra ninguém, eu vou até, de maneira inédita aqui, pro primeiro episódio, reverberado que talvez eu não seja ninguém na política, ou tipo, política eleitoral. Talvez eu seja só um jovem que no período 2000 aí tenha vindo 1, 2, 3, 4 vezes e não entrado. Ou sim, talvez. Mas eu já trago pra mim que todo o alcance, toda a construção que a gente tem criado de narrativa, de projeto político, de uma perspectiva de uma cidade, tenha reverberado em cada canto dessa cidade. Não só dessa cidade, mas também a gente já tem relatos de outros jovens também que na Bahia, no Pará, já estão se organizando, já conseguiram entrar e se organizar eleitoralmente, né, politicamente, através dos nossos exemplos. Então, eu acho que é isso, assim. Coragem é não ter medo de, enfim, né, de estar na Às política. vezes a vitória não é a vitória aquela da urna, né? A vitória vem nesse Com movimento, né? certeza. De reconhecimento, de se identificar e de ver que é possível, né, fazer diferença. Né, seja, né, com o voto que for, seja com a Sim. opinião que for, seja com a equipe, né, que você, é muito isso, né, a mudança tá ali no nosso dia a dia, às vezes, né, no nosso início, tem que se movimentar, e que bom que existe essa visão, né, de que não é só o resultado final, que é maravilhoso, claro, a gente tem um objetivo, né, mas a construção também é importante, né, de novo a gente volta para a coisa de não esquecer disso, né, de não esquecer desses propósitos, né. Sim. E seguinte, Cauã, você falou sobre iniciativa. Recebi esse flyer maravilhoso da sua amiga Sol. Maravilhosa. E a gente quer saber um pouco sobre a Cultura Zona Oeste. Como é que é esse projeto? Como nasceu? Queria saber mais um pouco aqui. A Cultura nasceu em 2018, após o assassinato da vereadora Marielle Franco. Inclusive, a gente faz aniversário no dia, né, da nossa querida ancestral. A gente nasce no dia 14 de março de 2018, enfim, no entendimento dessa dificuldade da oferta cultural do nosso território. Enquanto juventude, a gente entende que o fator primordial era os jovens se organizarem de jovem para jovem. Então, o jovem que estava mais à frente do entendimento cultural, da capacidade cultural, capacitaria outros jovens que querem ter, enfim, ou querem chegar nesse lugar. Então, a gente começou a capacitar esses jovens na garagem lá de casa. Caramba! Minha mãe ficava louca, que a gente não tinha bebedoura, era aquele galão de água, então acabava a água, a mãe ficava pra morrer. A água tá de casa, tá acabando. Eu falava, meu Deus, calma, vai dar tudo certo. E aí a gente foi pro sindicato, aí a gente começou com 4 jovens, aí depois a gente foi com 17. Imagina, 17 jovens todo sábado dançando, Caramba. música alta. Na garagem? Na garagem Sua lá de mãe casa. devia achar ótimo, Garagem, cachorro, Sim. vizinho. E aí... Mas isso estava acontecendo, né? Isso que a gente É, construindo. Nossas dificuldades estavam sim. acontecendo. E aí a gente foi para um sindicato, porque não tinha como. De 17 foi para 28 jovens. Buscar um espaço, né? Na verdade a gente estava replicando tudo que a gente já tinha feito no ensino médio. A gente já tinha dançado, algumas consolidações de flash mobs, peças. E aí quando a gente encerra, eu e meus amigos a gente fala, cara, a gente não pode deixar isso acabar. A gente ganhou o prêmio internacional, a gente saiu, inclusive a gente, né, ganhou um prêmio Prudente, o Espírito Comunitário. A gente saiu no Extra, foi pro Globo Comunidade, a gente foi, enfim, transitou muito durante o ensino médio. O Grêmio Estudantil estava consolidando várias atividades culturais dentro da escola.
E aí a gente falou, calma, realmente. Aí nos encontramos, né? Eu já tinha finalizado, eu me formo em 2017, e aí começa a me politizar. E aí foi em 2017 que eu encontro a Marielle, no acampamento de juventude, começa a me formalizar, ir para manifestações. Já tinha participado da ocupação no segundo ano do ensino médio, em 2016. Então comecei a me emancipar politicamente para fora e para dentro do muro das escolas. E aí, um certo dia, eu e uma galera que já tinha se formado, falou, como a gente quer tocar. Eu falei, não, beleza, vamos só organizar. Vamos dar um nome. Aí a gente nem sabia o nome, ia ser Islã Cultura da Noite. Só que a gente nem sabia o que era Islã. Aí as pessoas perguntavam, as pessoas mais velhas, é o quê? Negócio de Palestina, Israel? Eu falava, não tem nada disso. Islã, uma roda poética, tal, de poesia, né? Se fosse um hip hop, um rap, só pra quem tá assistindo a gente. E aí virou uma confusão. Sim. E aí a gente falou, não, vamos ser Cultura Zona Oeste, vamos ser o coletivo Cultura Zona Oeste. Aí todo mundo pegou. Aí virou camisa, inclusive, ó, gente, virou camisa. Mostra aí a camisa pra gente. Virou Cadê camisa, a câmera? Virou camisa, ó. Cultura Zona Oeste presente. Isso aí, é isso aí, isso tá aí. aí, ao vivaço. Virou camisa. E a gente capacitou jovens. Aí depois a gente foi pro sindicato dos professores. E do sindicato dos professores a gente foi pra uma faculdade, que durante a pandemia fechou. E depois a gente foi pra onde a gente tá no maior complexo esportivo da América Latina, que é o Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande. A gente já tá lá há 2 anos. Em 2019 a gente foi pra Brasília. 14 jovens foram pra Brasília, no Congresso da Uni. A gente se apresentou com a Duda Beat, no estádio Nilson Nelson, ali do lado do Mané Garrincha. Sim. E uma loucura, né? Tipo, 50 mil pessoas no estádio, a gente num palco. Responsa. Não, você tirar aqueles jovens ali que só estavam dançando de uma garagem, de um sindicato, e com figurino, e a Duda Beat, e gente, que isso? Aí quando a gente volta de 2019 de Brasília pro Rio, as coisas ficam mais consolidadas, já tem um corpo, já tem uma equipe, já tem responsabilidade, já tem um portfólio. A gente tinha saído na mídia ninja, e aí eu falei, nasceu. Nasceu mesmo. Brilhou já. Um monte de jovens. A gente já bateu 168 jovens em algumas inscrições. E agora, esse ano de 2023, a gente vai alcançar os jovens. Ele é autossustentável. Agora, esse ano, a gente vai construir o nosso CNPJ, um CNPJ social, para que a gente consiga disputar os editais, enfim, ocupar, né, todos os aparelhos da nossa cidade, principalmente da Zona Oeste, para que a gente consiga também ofertar e alcançar mais jovens. E eu acho que o que é mais diferencial para nós é a metodologia, que é alcançar o jovem, capacitar ele e empoderar para que ele seja multiplicador em seu bairro ou seu território. E as atividades reúnem teatro, dança? Como é que é isso? Tem teatro, tem dança, tem slam, oficina de slam de poesia, aquele da Salzinha. A gente tá tentando se formalizar porque a gente já teve aula de canto, aí depois parou por conta de ausência, mas a gente tá super aberto a quem quiser construir com a gente também. Mas é muito isso, assim, das manifestações culturais e artísticas. Então tudo que a gente consolida, tipo de figurino, desde cenário, nós mesmos que pensamos e a gente vai entrando em contato, vai se organizando. E eu acho que o nosso grande diferencial é esse. Você não vai ver pessoas mais de 30 se organizando. É sempre de dois. Inclusive, né? Gabrielzinho tem 13 anos e tá com a gente, minha cara. Eu falo que é meu irmão, hein? Irmão mais novo. Meu irmão mais novo. Mas a gente se organiza desde esse eixo, né? De criança, não de criança, de adolescente, jovem, né? Indo para adulto. Então a gente tem esse lugar da potencialidade e da representatividade juvenil. Mudando vida, mudando histórias, responsabilidade. Até retornando, aproveitando esse gancho do projeto e falando na forma das redes, eu queria falar de equilíbrio também, né? Como, assim, falou da responsabilidade que se tem, o equilíbrio nessa história, porque às vezes também se esquece que somos seres humanos, né? Não existe o super-herói, né? Nos filmes estão ali, sucesso, mas não tem o super-herói, não tem mito, não tem o salvador da pátria, não existe isso. Às vezes as pessoas acreditam que tem, mas somos seres humanos com qualidades e defeitos, né? Então, assim, como que você lida com esse equilíbrio, né? Porque a rede social também é responsabilidade, mas também é a sua vida ali, a sua pessoa, né? Como é que você tem essa balança aí? João,
Não, eu sou extremamente desequilibrado. Somos, né? Somos. Ai, que pergunta. Não, Depois de brincadeira. pandemia, crise. Brincadeira, e não tudo. tô legal. Sabe o que eu conversei, né? Antes de você responder uma parêntese, uma amiga, estava conversando com uma amiga, ela falou assim, eu sou 50% organizada e 50%. Eu falei, pô, você já tá muito bem, você consegue, né? Metade dela já tá já tem a perfeita, já tá porcentagem do ótimo, quanto já. você tá. Eu falei, eu não sei dizer a porcentagem, né? Então, assim, porque vamos falar um pouco disso, né? Da humanidade, porque a política vira vidraça, né? Assim, fácil, né? E aí aquela coisa ali, né? Não. Falei, pô, vamos lembrar que de um lado e de outro, né? Do que se imagina são seres humanos, né? Então, como equilibrar isso? Por mais difícil que seja às vezes, né? Eu tô pensando aqui. Eu tenho uma amiga, né? A Sol, o Caio, são pessoas que eu encontro, né? Que são presentes na minha vida, que são presentes, que eu vou encontrando na vida, e aí a gente vai se complementando, né? E aí eu acho que esse exercício tudo que eu falei sobre ter paciência com os nossos, o processo de escutativa, né? De fato ninguém soltar a mão de ninguém, eu vou construindo muito com eles, sabe? E é óbvio que perpassa o coletivo, porque a gente vai se sustentando, né? E eu acho que às vezes as pessoas, assim, nas redes sociais, falam, caraca, Cauã, meu Deus, um menino tão jovem, de 24 anos. Acabei de fazer 24, né? Porque há 3 semanas atrás eu tinha 23 anos. Então, todo mundo fala, meu Deus, 23 anos, tô novinho. Agora, 24 anos, ninguém fala mais que eu sou novinho. Mas, brincadeira. Mas a gente sempre pensou muito no processo do que a gente quer transmitir nas redes sociais, sabe? Se é um feed bem organizado, que transmite verdade, informativo, ou é uma criação de conteúdo que a gente consiga trazer a verdade? Que é um jovem que dança, que sente suas dores, que canta. Exato. Tem os dias que não estamos bem, né? Exatamente. Queremos ficar ali, né, escondidinhos, né? Exatamente. Mais reflexivos. Teve um então, dia assim, que eu tinha dias que eu não tinha pra ninguém. Eu falava, ai, amiga, poxa. isso é normal, né? A gente precisa também falar um pouco dessa normalidade de sermos, né? Sentir suas emoções também, né? E ter espaço. A gente também fala besteira às vezes, a gente erra, né? É importante reconhecer também que tem uma coisa que às vezes me impressiona, isso é uma coisa pessoal minha, né? Quando vão lá e resgatam, às vezes, pessoas públicas. Nossa, ele falou no Twitter há 18 anos atrás, isso, que absurdo. Eu falei, poxa, gente, ruim, realmente, né? Não tá legal essa fala. Mas foi 18 anos atrás. Será que essa pessoa não mudou? As pessoas evoluem, se transformam, a gente né? espera que se evolua, né? Assim, às vezes não, né? Mas assim... evoluam então, negativamente. Então, assim, sabe? E reconhecer um pouco isso, né? Isso é uma coisa que pessoalmente me pega muito quando eu vejo assim, mas ele falou isso há 10 anos atrás lá no Twitter. Pô, mas 10 anos, né? Deu tempo de refletir, né? Ou não, mas assim, há mudanças, né? Então, como caminhar, assim, com essa humanidade, na política, principalmente, né? Acho que é isso, acho que o jogo da política é um grande tabuleiro, né? Entre erros e acertos, e eu acho que isso também não difere muito entre direita e esquerda, eu acho que a direita tem todos os seus erros, a esquerda tem muitos seus erros, uma delas e eu pondero muito, né, que o trabalho de base que a esquerda precisa construir das suas narrativas, suas plenárias, suas organizações precisam ser feitas na favela, nos subúrbios. Então, faço nas bases. Nas bases, exatamente, entrelaçadas das bases. Então, eu acho que basicamente a gente precisa tirar esse véu de que, não podemos falar intocáveis. sobre... Exatamente, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. É a gente tentar trazer um debate real sobre o que é política. Para quem a gente fala, né? E por que a gente fala. Bom, eu já respondi essas minhas perguntas. Eu falo porque quero salvar vidas e falo porque quero que as pessoas se enxerguem ao sair de suas casas. E aí acho que é muito isso, tipo, se eu sair da minha casa hoje com X roupa e hoje eu não posso comprar uma outra, com X calçado que tá furado no dia de chuva e eu não consigo comprar um calçado que consiga me dar um mínimo de dignidade para poder sair da minha rua que tá com enchente ou que tá, enfim, esburacada, isso é política. Isso é política desde o atravessamento dessa cidade, isso é política desde o atravessamento da oferta do salário mínimo, isso é política diversa. Então, assim, acho que é isso. E eu acho que a gente toca essa política de uma maneira
extremamente emancipatória para esses jovens e adolescentes, para que eles quando cheguem à universidade, para que eles quando eles cheguem ao mercado de trabalho, seja ele qualquer que seja, ele se reconheça como alguém, como sujeito, de escrever sua própria história, ou não que alguém escreva por ele. Ah, eu passei tantos anos da minha vida atrás de um balcão passando uma mercadoria. É digno, é, mas não pode, a gente não pode parar só nisso. A gente precisa pensar. E aí eu acho que é muito isso. Minha professora Marília é incrível. A gente gravou um documentário do Cultura, que ela fala assim, eu tenho 49 anos de sala de aula, e quando eu vou no supermercado e vejo um aluno meu caixa do supermercado, legal. Quando eu vejo um aluno meu na posse da OAB, legal. E eu consigo entender que dentro desses 42 anos dentro da sala de aula, eu consigo compreender que a educação é a única coisa que tira ou que vai tirar o jovem da estagnação, do proletariado. E aí A educação iguala, né? A educação te coloca num lugar, né, de igualdade, né? Educação de Abre qualidade. portas, né? Exato, e aí eu vou instigar um pouquinho mais aqui, né? Ai, meu Assim, Deus. olha lá, assim, somos jovens, mas eu te pergunto desse ponto que você falou aí, do legado, né? Como a gente carrega essa questão do legado, porque falou, né? É muito problema, né? Assim, é muito problema, é rua com problema, saúde com problema, educação, segurança. Então, assim, é muito problema e às vezes, assim, falando também uma questão de vereador e tudo mais, que é o dia a dia do município, cheio de problemas, né? Então, às vezes, como a gente... aqui entre nós, assim, né? Como se afastar desses problemas diários para pensar num legado para o país, né? Para o mundo, assim, né? De construção de mudanças, assim, profundas, né? Porque é legal ter uma rua bacana, mas é legal ter uma educação de qualidade que permita chegar onde você quiser, né? Sim. Então, legado. Tá cedo para falar disso? Tá, que isso, João. Tá muito cedo. Eu tenho 24 Tá anos. pavimentando o legado. Eu tenho 24 anos. Eu só tenho 24 anos. Mas é bom pensar. Eu gosto de instigar porque somos finitos, né? Não estamos aqui para sempre, né? Então a gente começa a construir a nossa história, né? Com 24 anos, antes disso, né? Olha, eu acho que a gente precisa fazer também um diagnóstico de como que a gente consegue construir esse legado. Então, por exemplo, se um grande método era... Se o surgimento do Cultura foi na escola, quando a gente se consolidou, a gente voltou pro Cultura Escola, né? E aí a gente começa... E aí é onde eu começo no lugar do educador popular, né? Me volto pra esse lugar, né? Muito lugar desconfortável, porque eu lembro que meu primeiro dia de aula... Eu fiquei louco, fiquei maluco. Falei, essas crianças vão me domar, eu vou ser preso, meu Deus, não sei o quê. E aí, inclusive, a Carlinha, a professora Elaine, a Natália, me colocou muito num lugar de conforto, sabe? Foram muito pedagógicos comigo, me confortaram, me deram totalmente a atenção e o carinho que eu precisava para poder enfrentar esses 6 meses num lugar do projeto. E quando eu volto para esse lugar da sala de aula, eu começo a encontrar outras crianças que fugiram do meu contexto. Crianças que já sabiam de muitas coisas que não eram para saber. Crianças que já falavam X vocabulários. E eu fiquei, gente, como é que eu posso ser transversal através da arte como ela foi comigo? E aí eu acho que é muito isso. A gente só vai descobrir fazendo. A metodologia ela só vai ser eficaz e boa com erros e acertos. Para nós, foi muito assertivo. A gente fez um final de projeto. Eu lembro que o CIEP estava lotado, abarrotado. E as meninas que eu ensaiei na coreografia nunca tinham dançado. E aí elas dançaram e tal. A escola delirou. E aí agora na moda, né? As crianças também dançaram TikTok e tal. E a gente foi, enfim, proporcionando uma escola que visibilizou o lazer de fora para dentro. O lazer que possivelmente das músicas que não devem ser ofertadas às crianças, mas elas foram de uma outra logística, com uma oferta pedagógica, com um TikTok com uma música bacana a ser ouvida, com coreografias que eles mesmos criaram. Então, eu comecei a enxergar que a gente precisa viver nessa metamorfose cotidianamente, porque talvez a metodologia que me alcançou não vá funcionar
esses jovens e adolescentes que estão chegando agora. Porque é isso, né? O tempo é atemporal, vai mudando, vai mudando, e vai passando, e vai passando. E a gente, quanto jovem, precisa também estar, enfim, né, nesse time, porque senão a gente vai ficar naquele mesmo discurso. Poxa, pô, vou pra uma situação de gente idosa, de gente adulta, né, minha linguagem, não falando comigo. A gente vai acabando muito nesse lugar, né, do início, meio e fim. E eu acho que é isso, acho que a nossa metodologia, ela precisa ser transversal e ser complementada com quem tem a oferecer pra gente, né? Às vezes, quem quer aprender também quer contribuir, né? E eu acho que é muito isso. Então, é basicamente isso. E o outro diagnóstico é que a gente, enquanto Cultura Zona Oeste, vai inaugurar o Cinecultura, que é a gente, inclusive, nós assistimos medida provisória no Cine Itaú, levamos os alunos, uma das nossas apoiadoras, a Tatine, a gente levou o Gabriel, alguns alunos para assistir o Wakanda, assistir alguns outros filmes, e a gente começou a despertar que esses filmes fazem total diferença na vida desses jovens. Não no lugar do entretenimento, mas no lugar de formação crítica. Então a gente falou, cara, a gente precisa pegar isso. Por quê? Na Zona Oeste, na P5, do túnel pra Santa Cruz, nós não temos cinema popular. O único cinema popular virou uma igreja. De 2005 até 2005. Virou uma igreja. E quando a gente vai pra Zona Sul, tem cinema popular. Tem o Cine Itaú. Tem o Cine Itaú Botafogo. Tem o Cine Odeon. Estão lutando pra sobreviver, mas tem é isso. Exatamente. E na Zona Oeste não tem. E a gente falou, cara, vamos fazer um cine popular, vamos... E aí a gente começou a encontrar outros coletivos que se organizam na praça, o Cine Taquara, se organizam na praça para poder debater, assistem um filme, depois debate, traz a pessoa do filme para poder dialogar com a gente. Então, é uma das metodologias que a gente quer tocar para o ano de 2023, algo que a gente viveu em 2022, e que a gente teve um diagnóstico muito propositivo e positivo no resultado de quem vivenciou, de quem aprendeu, de quem, enfim, transitou por esses momentos. Seja das crianças, seja dos jovens e adolescentes. Então, eu acho, João, que é muito isso, assim. É a gente se tornar a gente, não deixar de reivindicar, que é muito importante, já que nós somos contribuintes dessa grande metrópole. Mas a gente, enquanto reivindica, é igual quando a mãe tá fazendo o almoço e cuidando da criança. É basicamente isso. É fazer na base e também reivindicar. Porque... complementando a minha fala, assim, né, nesse tópico, tem políticos, né, que vivem, são eleitos e reeleitos fazendo obra. Lindo, bom, obras são boas, né, mas agora você falou, né, dessa coisa de fazer pensar, né, como mudar estruturalmente as coisas, né, assim, porque obra é legal, faz parte, né, mas assim, mudar a estrutura é muito mais interessante, né, a gente falou também um pouco, né, da questão às vezes a ignorância, ela é bem-vinda, né, porque as pessoas acham, pô, fazer pensar, não sei o que eu quero que aquele eleitor de fato pense e me questione mais profundamente meus propósitos, porque às vezes é mais fácil ter pessoas, né, que não pensam tanto e que entendam aqui no meu grito de guerra, vão lá, opa, gostei desse cara, tá gritando bastante, vai ganhar meu voto. Então, assim, é para instigar mesmo, né, você como liderança jovem, assim, a não esquecer, né, que as mudanças estruturais demoram mais, né. Sim, com certeza. Mas são muito mais profundas e de fato são a mudança, né. Sim, talvez a gente nem chegue a ver lá, né. É isso que a gente tem consciência, por isso que foi da finitude, né? Assim, nós jovens, não, cara, então vamos viver, uhul! Mas tudo tem um fim, né? Assim, então a gente tem que construir assim, uma caminhada bacana, né? Para quando esse fim chegar, seja quando for, a gente tem orgulho do que a gente tem feito, né? Não, mas eu acho que a gente tá construindo, vai dar bom. Vai dar bom. Vai ser cansativo, já está sendo, mas eu acho que isso traz pra gente uma perspectiva que ainda precisa ser muito visibilizada. Hoje a gente vai ter a reconstrução do Ministério da Cultura e aí repensar também quais são os rumos que a cultura vai traçar para a reconstrução de um país que seja mais diverso e que, de fato, fomente empregabilidade e renda, mas também que traga
é esse lugar do pensamento crítico, das organizações, das peças teatrais nas praças. Nem sempre é interessante para o político ter um pensamento crítico ali, né? Exatamente, Analisando suas falas, porque às vezes a exatamente. fala não condiz com as atitudes, né? Muitas vezes, né? Não condiz com o voto lá no Congresso, né? Na Assembleia, né? Então, assim, e quem tem, né? Consegue pensar e analisar isso, vira um eleitor muito mais exigente, né? Sim. E essa é a ideia, né? Que do Podpolis, né? Humildemente, né? É a gente conseguir fazer com que as pessoas pensem um pouco mais, né? No que se ouve e no que se faz, né? Ali no campo político, né? Uhum. Mas que bom que você falou da cultura aí, é realmente, né? Vem Ministério da Cultura não só por ser um ministério, mas por entender que é oportunidade, né? Sim. É emprego, é renda, assim, é um ministério, é uma área que tem que estar sempre se provando o seu valor para uma parcela bem grande da população, né? Então, que bom que isso acho que vai ser mais valorizado aí nos próximos anos. É isso. E agora acho que é o João. Não, quem tá. quiser. Quem brilha. quiser, então tô livre para falar, então. Mas por exemplo, você estava falando da educação e da cultura, eu fui pensando aqui das músicas do TikTok, lá do pessoal lá da Zona Oeste e tudo mais. Como transformar a educação, sair um pouco daquele tati-bitate, de quanto é 2 vezes 2, tabuado, não sei o quê. Como transformar a educação realmente em uma coisa mais interativa para as novas gerações, assim. Eu vejo pelas crianças, né, que a gente vai estar vendo, você como educador popular, como transformar a matemática, a biologia, tudo mais, em uma coisa mais, assim, palpável e mais próxima da realidade, enfim, da comunidade ali e tudo mais. E fortalecer o pensamento crítico. Acho que você deu um exemplo ótimo do filme Wakanda Forever, né? Que é o Pantera Negra 2, né? Na verdade. Que é uma forma lúdica de você estar ensinando ali sobre pertencimento, né? E tudo mais, aquela coisa toda. Então, como é que você acha que a educação pode ser transformada daqui para frente? De uma forma mais atraente, realista, né? Realista, e atraente, né? realmente, né? Porque na minha época a gente lia Machado de Assis, assim, hoje eu quero ver, eu imagino que as crianças querem ver uma coisa mais próxima ali da realidade delas, ou de uma maneira diferente, ou Machado de uma maneira diferente. Pode ser um Machado de Assis que mora ali na Zona Oeste, porque não? Com Machado, ou Machado aqui, né? Então, acho que é muito por aí. Como é que a educação pode evoluir, assim, no Brasil? Acho que ela ainda está muito no analógico e a gente está muito no digital. A sociedade muda muito rápido, né? Muito assim, rápido. eu falei, né, não sou vovô ainda, né? Ainda tô jovem. Mas na minha época não tinha, né, essas questões tecnológicas na escola, né? Nem oportunidade. Eu fui alfabetizado na escola pública e não tinha, porque não existia, né? Não tinha, era muito livro, muita escrita, e eu acho que isso foi ótimo para minha formação, né? Mas hoje isso tem que estar presente, mas talvez isso que a gente está falando, né? Como atrair, né, essas crianças ali que têm um contato, né, mesmo assim, um contato básico com a tecnologia, né? Como transformar essa coisa educativa, atraente, né? Sair do idealismo e ir para a prática, né? Eu tenho até, só fazendo um leve comentário aqui, eu tenho grandes amigos que passaram pela escola, pessoas super talentosas, que sabem cantar, dançar, atuar, e aí eles passam pela escola naquele foco de fazer um vestibular ali, de uma decoreba, e acabam passando batido. Então, eu imagino uma pessoa de periferia que pode ter um grande talento, uma dançarina de balé, um cantor, alguma coisa assim, e a escola não aproveita esse talento, ela deixa passar. E às vezes, pela realidade que essa pessoa tem, né, do fato de, eu tenho que sustentar minha mãe, tenho que sustentar meu pai, aquele talento passa batido. E a escola poderia ser um grande vetor disso aí, desenvolver isso aí. Acho que aí, como é que a gente pensaria a educação? É desafiador, assim? mas eu acho que temos que pensar e falar sobre isso, né? Assim, deixar de ser questões pessoais, nossa, o Cauã foi lá e brilhou com esse projeto, mas como virar uma coisa exato, agora que né? a gente está entrando num novo governo, assim, como olhar... Mas não depender só de você ali, fazendo movimentos, né, o todo. Deixar uma grande contribuição, eu acho que tem muita gente fazendo muita coisa incrível pela cidade. Sim. Mas pessoas muito largadas, sabe? Acho que muitas das vezes a gente, enquanto cultura, fica muito largado. E graças a bom Deus, enfim, as boas energias, a gente conseguiu atravessar momentos que para nós eram duvidosos perante a nossa existência e reexistência. Então eu acho que se a gente hoje atravessa esses 6 anos desde nossa fundação, é porque muita gente acreditou e depositou tempo,
depositou recurso financeiro, depositou teus talentos para que a gente conseguisse atravessar. Eu tenho certeza que vai ser um caminho muito promissor. Eu acho que é muito voltar com um projeto muito brisolista, de Leonel Brizola. Coisas tão simples. A escola, durante o final de semana, ela precisa ser um lugar recreativo. A escola, ela não deve funcionar sem ter um espaço para leitura recreativa, para leitura paradidática. Eu lembro que, inclusive, eu estudei num colégio onde foi inaugurado por Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela, CIEP Nelson Mandela, em Campo Grande, ali no bairro São Cláudio. Eu estudei ali e só fui saber que o Nelson Mandela foi lá, veio no Brasil, veio com o Leonel Brizola inaugurar a escola que eu estudei. Caramba. E eu fiquei, meu Deus, são várias coisas que linkam, né? Tipo, caraca. E eu lembro que eu ficava na escola, eu brincava na escola final de semana, eu via meus amigos jogando bolinha de gude, pipa, até mesmo as crianças que não faziam parte desta comunidade escolar participavam das recreações durante o final de semana pelos agentes educacionais, agentes recreativos, né, na época que tinha esse projeto. Então, eu acho que a gente precisa trazer, não para os educadores, porque nós temos muitos educadores que já compactuam esse mesmo pensamento que eu, que a escola é um lugar de recreação. Então, a gente precisa ter esse lugar para além dos 5 dias na semana. A gente precisa pensar qual é a possibilidade de uma escola exibir um filme num sábado? Por que não? Qual é a oportunidade de um domingo ser um local para diagnóstico de vulnerabilidade? Ou diagnóstico do IBGE? Por que não? Ou uma doação de sangue? Acho que a gente precisa ressignificar porque as escolas só estão sendo utilizadas durante o final de semana para colégio eleitoral, Enem, concurso. Sim. Que tem sua validade, é muito importante. Mas a gente precisa pensar qual é o modelo de escola que a gente quer para consolidar cada cidadão brasileiro que perpassa aquele lugar. Então, traz minha contribuição aí para o próximo governo, tanto para prefeitura, para estado ou para o nosso país, pensar uma escola para além dos muros, onde as pessoas possam entrar e sair durante o final de semana e ser um lugar de lazer, sabe? Os CIEPs estão aí, são ligados de construções históricas para o nosso país e a gente precisa pensar que foi um modelo que deu certo e a gente precisa entender que a metodologia de recreação durante os tempos brizolistas, a gente precisa entender que foi muito válido, tem sua complementação positiva, né? Eu, por exemplo, enfim, eu não consigo nem mensurar a quantidade de coisas que fiz durante o meu ensino fundamental, que foram muitas, tipo, aprendi pipa, bola, grupos de coletivos que se implementavam dentro da escola durante o final de semana para dar aula de teatro, de fantoche, excursões. Então, eu acho que é muito isso. E aí eu volto nesse lugar dos coletivos. Muito coletivo faz muita coisa bacana, mas todos estão ali disputando um lugar para ficar, um lugar para se consolidar e capacitar outros jovens. Então, eu acho que tem muito espaço, mas pouca infraestrutura ou pouco entendimento de que esse espaço durante a semana ele também pode ser libertador para a própria comunidade escolar e para a própria população ao redor, né? E eu acho que é isso, interseccionar as atividades coletivas, sociais, sejam financiadas ou não financiadas, que já tem uma metodologia consolidada, para que a gente consiga ocupar esses espaços e alcançar essa juventude. E aí eu acho que nesse lugar da escola ser um lugar da aprendizagem, ela vai ser um lugar da aprendizagem, mas também vai ter o lugar do lazer, da formação pedagógica, da formação cultural. É um centro social, né? Assim, uma forma de estar reunindo, de alguma forma, por uma outra perspectiva. Não apenas sentar, claro que o professor tem seu valor e sua aula é importantíssima, a educação é transformadora, mas a gente trazer a parte social e formar cidadão, realmente como é o projeto do Brizola, né, do CIEP, ex-governador do Rio de Janeiro, para quem não acompanha muito, o que é de fora, do Rio Grande do Sul também.
Enfim, e é um projeto muito bacana, né? Que se mantenha, que se faça, esteja mais forte, cada vez mais forte. Isso, como você disse, isso já existiu, né? E deu certo, né? Muitos exemplos de onde deu certo isso, né? Então, assim, voltamos ao humano, né? Assim, o ser humano, isso é o ser humano, né? Os adolescentes, os jovens são muito rebeldes, é difícil segurar eles, mas às vezes não é isso, né? Às vezes, de fato, é entender, né, a demanda emocional, às vezes, né, da energia que está ali e conseguir trazer isso para a prática, né? E quando você consegue isso, você deve ter muitos exemplos daquelas pessoas que eram um aluno assim, não, esse problema, e que se tornou uma pessoa super participativa porque conseguiu encontrar um caminho ali, né? Pela arte, né? Pela escrita, por onde foi, pelo esporte, né? Então, assim, e de novo, isso não exige muito, exige, claro, desejo de mudar, né? Sim. Mas não é uma coisa que se precisa de milhões, bilhões de reais, né? Acho que é isso, é muito sonho. E as pessoas precisam escutar, sabe? E nossos governantes precisam escutar. E é uma demanda urgente, porque perpassa a todos nós a consolidação de políticas públicas, sejam elas pedagógicas, afirmativas, transversais, para que a gente consiga garantir o direito básico e principalmente o direito à vida, né? Enquanto a gente não tem uma escola atrativa para esses jovens, a gente perde para o tráfico, para as drogas e é uma perda muito dolorosa. Enquanto a gente perde uma criança no presente, a gente também perde no futuro. Exatamente. Falta muita coisa básica, mas tem um caminho que a gente pode mudar, né? A gente está aqui para construir isso. Né, e Rafa? o bom da pauta da cultura, da educação, que realmente é mudar a base ali, né? Porque a gente não tá, por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, normalmente é o após, né? Já aconteceu aquilo, mas o antes a gente pode mudar, e realmente é a educação, é o anterior. Então a gente consegue moldar uma sociedade, melhorar uma sociedade, transformar uma sociedade através da educação e da cultura. Por isso que eu acho que essa pauta é tão importante, não pode ser negligenciada, nem reduzida, nem diminuída. Ela está sempre em voga, né? Sempre fala-se da educação, mas aí a prática às vezes fica ali, né? Ok, vamos fazer coisas que vão ser mais para hoje, né? A pressa de mostrar ali. Eu tenho 4 anos para mostrar muita coisa e às vezes precisa de 10, 15, 20 anos. A gente não vai nem conseguir ver uma mudança profunda na educação, principalmente. Mas tem que ser feita, né? Então, assim, não vamos esquecer disso, né? Educação e todo o caminho, né? Para a gente ter qualidade de vida, né? Ter vida, né? Dignidade. É isso. Bom. Muito obrigado também. Peraí, só um minutinho que eu quero fazer uma pergunta bem clichê, assim. Tem que ter, né, gente? Tem que ter, não pode ser tão moderno assim, não. Tem que ser um pouquinho brega, né? Mas qual a sua meta como político, assim, na sua carreira política, assim? O que você fala, poxa, eu tô muito realizado que isso aconteceu? Pode ser anos, daqui a anos, sei lá, Abre o coração, décadas. hein? Não tá no palanque, o Cauã. Não tem que assinar nada, relaxa. Bom, a gente está construindo um projeto de águas resilientes. Eu nunca imaginei que eu estaria nesse processo. A delegação única aqui no Brasil. Tem um jovem sergipano, uma menina lagoana, a Ramagai, que é uma menina indígena, Sol, que é uma menina da favela da Cruz das Almas, eu que sou oriundo da Zona Oeste. A gente é uma delegação que vai à ONU, na Juventude pela Água, em março. Tá ainda sendo consolidado e costurado para fazer a representação das juventudes, para falar sobre clima e tempo e desigualdade social a partir do recorte de oferta de água. E é o Encontro Mundial de Juventudes. E eu nunca pensei nisso. Então, que a gente está aí sendo convocado para essa missão de, enfim, representar tantos jovens, milhões de jovens, né, precisamente dizendo, no nosso país, para fazer essa representação na ONU em Nova York. Então, estou muito ainda sem acreditar, mas ao mesmo tempo construindo também diagnósticos de documentos que sejam efetivos para avaliação das ODS e da Banca das Nações Unidas em Nova York. Não está sendo uma tarefa fácil, mas nunca me imaginaram nesse lugar, né? E eu acho que interseccionando, né, o que você trouxe sobre o Wakanda, eu saí muito mal, assim, do vídeo, assim, do filme, né? Porque eu fiquei pensando em várias outras coisas. Que quando os nossos líderes viram mártires, uma população inteira se organiza
para indagar a responsabilidade para uma jovem, que é a irmã dele. Sem ao menos perguntar se ela estava preparada, sendo que ela sempre esteve ali preparada. E eu acho que é isso. Hoje a gente tem um presidente, hoje a gente tem um governador, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então é por isso que é preciso, de maneira urgente, investir na nossa juventude para que a gente possa garantir o nosso futuro. E eu digo o futuro de todos, de quem vai conduzir esse país, de quem vai conduzir as rédeas do sistema das águas, do saneamento básico, do sistema alimentício. Então é muito importante a gente reconhecer nesses jovens. Eles estão prontos para ocupar. Então é isso. Tá ótimo. Muito obrigado. Cauã, obrigado por ter participado. E é o seguinte, gente, acabou a nossa conversa maravilhosa com Cauã Lopes. Esse sou eu, sou Rafael, e esse é o meu amigo João, e esse é o Pod Polis. Qualquer lugar é lugar para falar sobre política.